Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite de participar. Como ele falou, eu nem viria, né? Mas estou aqui, né? Podia estar fazendo outra coisa, mas estou aqui. E eu estou adorando o evento, sabe? Meus parabéns aí. É muito interessante essas discussões. Mas vamos lá, falar dos simuladores, né? A proposta da simulação climática, né, de usar os simuladores climáticos como uma ferramenta pedagógica para a educação ambiental voltada para os comitês de bacia hidrográfica. Pode passar, Tereza? Então, os simuladores, eles podem fornecer um subsídio para a tomada de decisão nos comitês de bacia hidrográfica. O En-ROADS é o primeiro simulador, ele trabalha com a criação de cenários, né, alternativos. É um simulador que tem 18 ações climáticas e elas são testadas individualmente e em sinergia. Para quê? Para saber os cenários em que aqueles fatores, né, como mudanças nos impostos, subsídios, crescimento econômico, eficiência energética, precificação do carbono, mistura de combustíveis, como isso vai afetar e incidir nas emissões climáticas. O uso é interativo, então ele é uma ferramenta que permite você ter um conhecimento, adquirir um conhecimento científico sobre esses fatores, né, esses 18 fatores que estão quantificados. Essa é a parte interessante, técnica. Tem uma quantificação e tem mostrando cada fator daquele, como ele incide na mudança climática. E por isso, ele acaba, como ele pode fazer as pessoas podem testar em grupo, né, esses cenários, ele pode funcionar como um instrumento para a tomada de decisão, tanto para os governos, quanto para a sociedade civil, quanto também, né, para as empresas, né? Lembrando que esses simuladores eles têm um uso gratuito na educação. E dentro dos comitês é interessante, porque nós temos esses 3 setores, né, nos colegiados. Então, é muito interessante porque vai subsidiar a tomada de decisão por aqueles que vão realmente ser os tomadores de decisão. Dentro dos comitês, às vezes os gestores públicos. O próprio Barack Obama usou esses simuladores, né, que eu estou falando aqui, vou falar do En-ROADS e do Sea-ROADS. O Barack Obama usou, né, para poder fazer a política climática, decidir, né, a política climática nos Estados Unidos, durante o mandato dele. Bom, existe uma vantagem, né, que existe uma aplicação de retorno rápido e transparente, então a pessoa consegue ver o impacto de cada ação climática dessas sobre o todo, né, sobre o clima. Pode passar, Tereza. Tereza, pode passar. Tereza, passa aí para mim. Bom, o En-ROADS e o Sea-ROADS, eles foram criados pelo MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology. O En-ROADS é uma espécie de extensão do primeiro simulador. O Sea-ROADS é um simulador que acaba testando e avaliando os compromissos nacionais e regionais, né? Aqueles compromissos, né, que as pessoas assumem na COP, né, na Convenção do Clima da ONU. Então, o Sea-ROADS faz uma espécie de RPG, e aí tem equipes que, por exemplo, uma equipe faz o papel dos Estados Unidos, a outra faz o papel da China, e países em desenvolvimento. E aí, cada equipe dessas, que representa um país, como uma delegação, né, de um país, vai aos poucos, né, a gente fez lá no IFE uma semana, né, com os alunos. E aí eles vão deliberando, tem aquele choque, embate de posições, que é um conflito, né? A questão climática, ela é conflituosa, então o En-ROADS simula, né? Existe um RPG, né? Um jogo em que as pessoas simulam esse papel de líderes climáticos reais no mundo, né? E aí, enquanto isso, o En-ROADS ele é diferente, né? Ele vai trabalhar, ele não envolve a RPG, mas ele envolve você avaliar como 18 ações climáticas que estão associadas. Tem um grupo que é sobre energia, outro é sobre transportes e outro é sobre emissões, né, relacionadas ao uso do solo, da terra e à indústria.
Não, agora não. Volta, Tereza. Bom, aí ele faz, o En-ROADS vai fazer um uso, né? Você tanto pode avaliar individualmente quanto a sinergia entre essas ações climáticas. E aí, curiosamente, né, é uma ideia muito vaga que a gente tem sobre mudanças climáticas. Essa ferramenta faz você ter uma dimensão exata do impacto de cada uma desses componentes. Ambos os sistemas foram baseados na tese de doutorado do MIT, do Dr. John Sterman e do Tom Friedman. Pode passar, Tereza. E o En-ROADS, né, esse nome em inglês, significa visão geral rápida de energia e suporte à decisão. Então, como eu falei, ele faz, então, uma simulação da interação entre ações climáticas. Pode passar. Chamadas de alavancas. Aqui como aparece, né, é uma ferramenta do Climate Interactive. Pode passar, Tereza? Aqui é como ele está em inglês, né? Você pode ir lá e olhar na plataforma do Climate Interactive, está em inglês. Então, como eu falei, aqui é energia, transporte e aqui é emissões relacionadas à terra e à indústria. Pode passar. E quais são as possibilidades, né, do uso dessa ferramenta para os tomadores de decisão? Né? Vai promover uma reflexão sobre as ações efetivas e como elas vão impactar a mudança no clima. Vai testar e explorar soluções para as mudanças climáticas, né, através dessa ferramenta, com ações que são multifatoriais, multisolving, ao mesmo tempo aliando mitigação e prevenção, né, para promover resiliência. Permite um conhecimento global, mas que pode ser aplicado à realidade local, isso é muito importante. Pode passar, Tereza. E propicia um entendimento complexo, né? Porque a questão climática, o principal desafio é que o entendimento tem que ser um entendimento complexo, tem diversos fatores envolvidos. E essa ferramenta permite fazer isso, obter esse entendimento complexo de uma maneira interativa e divertida. E pode ser usada, né, para saber os efeitos das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica e, portanto, pode ser útil para os comitês. Pode passar, Tereza. Aqui é a bibliografia, né, pode passar. Tá, nosso e-mail. Eu queria só mostrar no outro slide uma imagem que está no outro slide. Você pode passar para mim? Rapidão. É que eu vou mostrar em português a ferramenta. Tem traduzido, né, manual, tudo direitinho para aplicação. Então, assim, é uma coisa que nós vamos poder replicar pelos comitês do Brasil, começando pelo nosso, da Baía de Guanabara, né? Pode passar. Ó, aqui são os 3 embaixadores, né? Pode focar o Eduardo no slide, Fracassa, Juliana e Luiz Alberto. Pode passar. Por causa do horário, por favor. Tá, é só uma imagem. Pode passar. Gente, só uma imagem. Não dá para passar não, Tereza? Vai. Não, passa. Pode passar. Passa. Pode passar. Não, pode passar. Essa. Aqui, ó, como é que ele fica em português, ó. Aqui, carvão, petróleo, gás natural, energia nuclear, renováveis, né? Aqui a questão dos transportes, teste a eletrificação dos transportes, eficiência. E aqui a questão do metano, desmatamento, remoção de carbono, etc. Gente, obrigada. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Muito obrigada. Obrigado, a Elane, a Tereza.